Retornando aqui para o nosso primeiro bloco, eu estou aqui com a minha convidada Natividade, para os íntimos Nath, né? Posso chamar assim, Nath? Sim, pode. Isso. Nath já é uma querida aqui do nosso programa, que vem constantemente aqui com a gente, porque ela é uma parceira do nosso programa Cuidadosamente, uma profissional, né, que está sempre aqui nos ajudando a tratar e a trazer aí temas interessantes, né, atuais e provocativos algumas vezes. E hoje a gente vai trabalhar aqui um tema que é a adoção, sob a visão, a perspectiva sistêmica. Não é isso, Nath? Certo, exatamente. Fala um pouquinho aí sobre você, apesar de você já estar aqui constantemente conosco no nosso canal aqui. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua formação e também sobre esse tema tão interessante, tão relevante que nós vamos tratar aqui hoje no nosso Cuidadosamente e qual a relação que isso tem, inclusive, com a sistêmica. É um prazer estar aqui novamente. Já estou bem mais tranquila aqui, já estou me sentindo até meia dona do negócio aqui. O negócio é você se sentir em casa. Quanto mais em casa, melhor o nosso bate-papo aqui. Principalmente quando eu entro e vejo muitas coisas de antiquário, né? É algo que eu gosto muito. Bem, Wender, eu sou psicanalista, estou, né, psicanalista clínica e terapeuta sistêmica familiar. Quais das duas abordagens que eu atuo mais? Não sei, porque eu uso as duas, né, dentro da constelação, dentro da abordagem psicanalítica, eu uso sempre algo sistêmico, né, que é pertencimento, hierarquia, não tem como separar essas duas linhas, né. Se você ainda não fez as duas, você vai viver muito bem com uma, mas quando você tem essas duas ferramentas, que é a psicanálise e a constelação familiar sistêmica, você consegue fazer uma junção, um casamento muito perfeito na questão de tratar isso, né, que é o cuidadosamente, de tratar com mais eficácia o seu paciente. Eu queria iniciar aqui esse nosso bate-papo, porque hoje, inclusive, a gente está aqui com outro convidado muito especial, Exato. Que é o Igor, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar ele aqui, ou ele vai se apresentar, vai falar o porquê que ele está aqui, né? Ele é seu filho. Sim. E hoje nós vamos falar aqui sobre a questão da adoção. E aí primeira pergunta, ou pelo menos a primeira provocação que eu queria fazer com você aqui hoje, Nath, é essa questão de adoção. É uma questão de vocação ou de decisão? Como é que foi isso para você? Inclusive, conta já um pouquinho para nós como é que foi essa questão desse movimento seu de adoção em relação ao Igor, que é o motivo pelo qual ele está aqui hoje, para falar um pouquinho dessa experiência. Bem, eu não identifiquei, já até tentei identificar se era uma vocação, né? Mas não sei dizer assim o certo como aconteceu e quando começou, porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre dizia, eu quero ter filho biológico e filhos adotivos, né? Eu sempre cresci, minha adolescência, quando eu casei, eu já fui para o casamento falando sobre a adoção. Então, eu não sei se isso era uma vocação, mas foi algo que para mim já nasceu comigo. Cheguei até a pensar uma certa vez que a questão da adoção seria para uma lealdade invisível aos abortos que minha mãe teve antes de mim. Ou seja, será que eu não estava querendo dar pertencimento a uma criança, aos meus irmãos que foram abortados, através de uma adoção? Né? Se foi isso, os meus irmãos que foram abortados, eles são muito bem-vindos, mas ele não é o Igor. Né? E a adoção, ela não foi algo assim, nossa, vou pensar em adotar e vou lá e adoto, não. Né? Eu fiquei por um tempo, acho que 3 anos na fila de espera, e mesmo na fila de espera eu não tinha exigências, né? Eu só queria uma criança para adotar, eu só queria adotar uma criança. Quando você, só para a gente entender, você já tinha filhos biológicos? Já. Já? Eu já tinha 2 filhos biológicos, né? 3, na verdade. Eu já tinha 2 meninas e tinha tido um aborto. Né? E 10 anos depois que o Igor veio para somar na nossa família. Então, eu fiquei na fila de adoção
e não acontecia adoção, e aí eu saí da fila de adoção, e aí eu fui orei, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, é o desejo do meu coração, sempre foi, eu não sei, talvez se o Senhor tenha colocado isso no meu coração, mas o Senhor sabe onde está o meu filho adotivo, o Senhor vai trazer ele até a mim. E a adoção do Igor, ela foi assim, foi um milagre, foi assim, algo extraordinário, né? Aconteceu entre as 9 horas da manhã e as 6 horas da tarde. Então a gente não tinha um quarto preparado, a gente não tinha um berço, a gente não tinha uma fralda, a gente não tinha nada. E nessa noite, eu acho assim, eu sempre gosto muito de pontuar isso, a noite que antecedeu a adoção dele, eu sonhei com ele. Tudo, a roupa, a manta que ele estava envolto, e aí eu acordei e falei assim, nossa, mas que sonho, foi tão real, eu não tinha onde deitar ele, e ele chorava muito, e eu falei assim, gente, que sonho é esse que aconteceu? E quando foi às 10 horas da manhã, eu recebo uma ligação falando sobre ele, e aí eu fiquei super apavorada, já falei com as minhas filhas, né, tinha a Ana Paula e a Ana Flávia, sentei com elas, conversei e liguei para o pai dele, falei assim, olha, tá assim, assim, essa questão é para hoje. Quando eu volto, as meninas estavam de joelho lá no quarto, orando pelo irmãozinho. Então, assim, aconteceu assim, muito rápido e literalmente aquele desconforto de não ter onde dormir, de não ter uma madeira, de não ter nada, eu passei literalmente com ele quando a gente trouxe ele para casa. Você adotou ele tinha qual idade? Ele tinha 19 dias de nascer. 19 dias. Uhum. Um desafio, né? Foi um desafio. A primeira dormida dele em casa foi em 2 cadeiras. A gente encostou as cadeiras na cama, colocamos umas cobertas, arrumamos direitinho e foi ali que ele dormiu. Aí no outro dia, meio-dia, a casa já tinha tudo. Já tinha um médico que atendeu, já tinha o berço, já tinha tudo. Já estava tudo organizado. Meio-dia, o quarto dele já estava montado, já estava tudo pronto. E as meninas sem querer ir para a escola porque queria cuidar do irmão. Ou seja, ao mesmo tempo que foi um momento, vamos dizer assim, né, de desafio, mas também foi um momento de felicidade, de alegria, de contentamento, né? Dentro de casa e tal. E aí, conta um pouquinho pra gente como é que foi aí o depois, né? Ou seja, depois que a coisa já tinha se consolidado, que você já estava certo, né? Que já tinha ali o Igor em casa, como é que foi criar o Igor? Foi muito fácil. É? Muito fácil. Foi assim, as primeiras semanas eu já estudava, né, a questão da adoção, eu ia mais além um pouquinho daquilo que já havia me passado. Eu fiz algumas dinâmicas de aceitação, né, que eu acho que é muito importante, e eu acho que isso ainda hoje não é muito ensinado isso, né, de fazer a interação entre o bebê e a mãe, de colocar o bebê nos seios e fazer ali meio que uma gestação com a coberta. Eu fazia isso, uma gestação ali com a coberta, e ali ele se acalmava, ali ele ia mais para o lado fetal, e eu mesmo fazia ali o nascimento dele e tudo mais. Então, assim, foi muito interessante isso. Quais foram os desafios? Eu não me lembro. Foi tão bom, foi tão gostoso, sabe? A nossa família ali, ela se completou. Parece que faltava. Não era que faltava aquele filho que eu tinha tido um aborto, né? Não era a questão de, eu tenho que trazer uma criança para casa para substituir algo. Não. Foi como se eu tivesse realmente gerado ele, como se realmente tivesse nascido. Passei por todo o processo com ele, né? Porque ele era bem bebezinho, né? 19 dias. Então, ali foi todo aquele processo, todo aquele cuidado normal. E eu olhava para ele, parece que na minha mente, no meu coração, no meu corpo, e também para ele, aquilo ali tinha sido uma gestação.
normal. E aí aconteceu, foi muito tranquilo. Adoção é ou não ainda um tabu no mundo, em especial no Brasil? A gente aqui pode dizer no interior do Brasil, porque nós estamos em Goiás, então a gente está falando do interior do nosso país. E aí eu queria perguntar, tanto para a minha convidada aqui hoje, Natividade, a nossa parceira aqui do Cuidadosamente, que é uma pessoa que, né, passou pela experiência da adoção, quanto para o adotado que está aqui hoje conosco, que a Natividade fez questão de trazer aqui para compartilhar com a gente como é que foi a experiência dessa questão da adoção. Aí eu vou fazer assim, Nath, com a sua permissão, eu vou inverter, eu vou começar perguntando para o Igor, antes de você responder, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é o Igor e o que o Igor faz. Muito prazer, eu sou o Igor, hoje eu sou empresário, trabalho no ramo de audiovisual, trabalho como parte de vídeos, fotografia, né, todo o ramo de audiovisual. Hoje para mim é o Igor o Igor de hoje não é o mesmo Igor de alguns anos atrás, porque alguns anos atrás eu era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo no mundo. Não tinha uma perspectiva, estava o tempo todo ali meio perdido, meio sem rumo, sem saber, como se diz assim... Não tinha seu lugar. Não tinha o meu lugar. Eu realmente não tinha esse lugar. E o Igor de hoje é empresário, é filho, é marido. Então, assim, foi 4 anos ou 5 anos de uma mudança radical na minha vida. Que, assim, o que promoveu essa mudança, Igor? Então, minha mãe, né, hoje é terapeuta sistêmica, ela estudando esse lado da terapia sistêmica, ela observou que eu tinha uma rejeição muito grande em relação aos meus pais biológicos. No caso, eu não incluía os meus pais, eu excluía eles da minha vida. É como se eles não existissem. E o fato de eu excluir esses pais biológicos, fez com que eu também me excluísse. Então, o fato deles não existir também fazia com que eu não existisse. Eu excluía eles e me excluía, porque sem eles eu não existo. Uhum. E dentro da terapia sistêmica, eu olhei para esse lado e eu observei que eu não precisava, assim, não precisava ter contato com eles, eu não precisava ver eles fisicamente, mas eu precisava incluir eles dentro de mim, dentro do meu ser. E dentro da terapia sistêmica a gente olhou para esse lado e aí foi aonde eu saí daquele Igor que não sabia o que estava fazendo no mundo e me tornei o Igor que sou hoje. Empresário, marido, filho, uma pessoa que vai para a vida, que tem energia para poder ir para a vida. Hoje você está com quantos anos, Igor? Hoje eu estou com 29 anos. 29. Então, até os 25 anos, ou 24 anos, você era uma pessoa que estava ali tendo dificuldades com essa questão da figura materna, da figura paterna biológica. Ou seja, Sim. Você não tinha contato, você não queria, na verdade, ter esse contato. Agora, eu queria voltar lá um pouquinho antes. Ou seja, a Nath falou aqui para nós que a chegada sua lá na casa foi festa, foi só... Né? E para o Igor, né? Depois que começou a ter alguma consciência, que começou a entender essa questão de que você... Eu vou fazer a pergunta, né? Que isso aqui é, na verdade, para os dois. Essa questão da adoção foi uma questão velada ou foi uma questão, de alguma maneira, já sempre colocada de forma aberta dentro da família? No caso, para você? No caso, para mim, sempre foi uma questão de forma aberta. Eu sempre soube que eu era um filho adotivo.
Sempre tive isso muito claro, só que nunca me senti excluído pela minha família adotiva. Lá dentro, eu era sempre muito amado, sempre muito querido. Então, eu fui muito bem recebido. Não existiu exclusão, não existiu diferenciação das minhas irmãs, que são biológicas, e de mim. Na verdade, muitas das vezes elas falam que eu tive mais privilégios do que ela. Eu suspeito que sim. Eu tenho as minhas suspeitas que... Mas, assim, Ela pra chegou mim, no tempo das vacas gordas. eu já cheguei ali depois do... Mas, dentro da minha família, eu nunca sofri nenhuma exclusão, nem nada do tipo. Muito pelo contrário. Mas apesar de não ter sofrido, né, ali, né, um processo, né, de rejeição, nem nada por parte da família adotiva, mas mesmo assim você ainda sofria com o fato, por exemplo, de eu de alguma maneira, né, porque se você tinha alguma coisa com relação a essa coisa do pai e da mãe biológica, é porque de alguma maneira batia dentro de você alguma coisa. E o que batia? Sim, no caso eu sentia por mais que eu estava sempre alegre durante o dia, o tempo todo, principalmente ali naquele período da adolescência, eu me sentia muito excluído. Me sentia muito só, muito triste, apesar de estar sempre rodeado de amigos, sempre minha família sempre amorosa, sempre junta. Mas quando eu chegava em casa, que eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu sentia um sentimento muito forte de exclusão. Como se eu não existisse, o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim no mundo. Eu senti um sentimento muito forte de exclusão. Isso chegava de alguma maneira, assim, não sei se a Nath chegou a observar, a ver, seria algo, por exemplo, uma depressão? Ou pelo menos uma tristeza, né? É uma tristeza muito forte. Eu não digo que chegou ao ponto de depressão, porque como minha mãe sempre foi muito assim próxima, minhas irmãs e meu pai, a gente teve sempre um contato muito próximo. A gente não chegou a esse ponto de depressão. Mas eu acredito que se eu não tivesse tido essa proximidade muito grande com os meus pais, poderia ter chegado a esse ponto. Porque era uma ansiedade. Eu digo que hoje, né? Hoje a gente fala ansiedade, né? Mas na época a gente não falava tanto sobre isso, né? Mas hoje é considerado uma ansiedade, aquele tipo pânico, aquela crise de ansiedade forte. Onde você você fica ali super ansioso, não sabe o que faz, dá a crise de choro e não tem um motivo aparente. E quando foi a virada, né? Ou seja, de todo esse processo aí para você, o que aconteceu? Para mim, no caso, a virada de todo esse processo foi no momento em que eu percebi que eu precisava reconhecer os meus pais biológicos como pais e colocar os meus pais adotivos como pessoas que estavam para servir ali o meu sistema. Mas a minha pergunta é assim, isso foi feito um processo em que você estava, de alguma maneira, foi um processo mental, ou você teve ali alguma intervenção nesse sentido? Ou seja, você passou por um processo, como é que foi isso? No caso, eu passei no caso eu fiz a terapia, né, com acompanhamento da minha mãe. Eu fiz ali a constelação, a terapia, e ali dentro eu passei por todo... Antes da terapia, ele fez tratamento com o doutor... Com o doutor Miguel. Que era da Liga? O Miguel. Miguel Valadão. Miguel Valadão. Isso, eu fiz também terapia com o doutor Miguel Valadão. Fiz acompanhamento com ele primeiro, porque... minha mãe sentia que talvez eu não me abriria e não olharia para esse lado com ela. Só que com o Dr. Miguel eu tive uma abertura de consciência ali para ter uma noção de o que é que está acontecendo.
Só que ali dentro da constelação foi onde eu vi realmente que eu não olhava para os meus pais. Que eu realmente excluía eles, e foi onde eu fiz aquele processo de aceitação deles dentro do meu campo, onde eu incluí eles e me incluí. Mas antes disso eu tive muito essa questão de me sentir rejeitado, mesmo não sendo. E além da rejeição, ele teve também outros problemas, né? Que foi gastrite, pedra na vesícula, inflamação no esôfago. Ou seja, pela medicina, a inflamação no esôfago não teria como fazer uma cirurgia, né? Então, a ideia é que ele ia tomar remédio para essa inflamação no esôfago por longas e longas datas, né? E eu olhava, eu via um rapaz saudável, né, forte, como diz outro, vistoso, né? Tendo que dormir numa cama, eu se lembro até hoje, com tijolos na cabeceira, porque ele tinha que dormir assim, ele não podia dormir numa cama normal. E uma fraqueza, e eu via assim, um rapaz muito inteligente, né? Um rapaz com muita expertise, mas não saía do lugar. E a minha observação era, não é que eu falhei, não é que o pai falhou, não é que as irmãs falharam com ele, né? Como a gente sempre teve uma conversa muito aberta, e eu observava isso, eu tinha uma visão sistêmica em cima dele, e eu falava, cheguei nele uma vez e falei, Igor, quando você fizer 18 anos, se você quiser procurar, a gente vai. Chegou 18 anos, ele disse, não faz sentido para mim. E esse não faz sentido para mim, era como se a vida também não fizesse sentido para ele. Você diz procurar os pais biológicos. Se ele quisesse saber a história, porque como assim, a gente sempre teve um código, né, de não mentir um para o outro, então ele sempre soube toda a verdade que a gente sabia sobre os pais biológicos. Então, a gente contou para ele, sentou, contou, eu expliquei tudo direitinho, reforcei algumas vezes, mas a gente não ficava tocando no assunto. E só falei para ele, quando você fizer 18 anos, se você quiser, a gente vai. Ele disse, não faz sentido para mim. Para mim só faz sentido você, meu pai e minhas irmãs. A minha família é vocês. E ali eu observava ele não prosperando no trabalho, não prosperando no relacionamento, né? E não prosperando na saúde. Foi quando eu cheguei para ele e falei assim, olha, vamos tratar isso. Primeiro com um outro terapeuta, né? E quando chegou a vez da constelação, eu falei, olha, eu vou procurar uma consteladora. Ele falou, não, eu quero fazer com a senhora. Eu falei assim, mata. Bem que até subverter um pouquinho a lógica, né? Porque, de fato, né, assim, a ética de quase todas as abordagens pedem que a gente não faça um processo com o próprio familiar. Mas eu respeitei a decisão dele, né? A decisão, né? Foi dele, ele falou. Sua, então. Né? Você quer, né? Vai passar pelo processo. Vai passar pelo processo. Passou pelo processo. A gente ficou devendo a sua fala sobre a questão do tabu. Falasse um pouquinho sobre isso, até porque você, particularmente, é alguém que lidou e lida ainda com essa questão, né? Porque a adoção é para a vida inteira. Exatamente, a adoção é para a vida inteira. Eu passei por algumas questões na época da adoção, né? De tabus de outras pessoas, sim. A questão de eu ter adotado uma criança de uma cor diferente das minhas, né? A questão de, você já tá, sua caçula está com 10 anos e você ainda quer adotar. Hoje, o que eu observo ainda quando eu encontro com mães adotivas é a questão delas, praticamente elas não aceitam que os filhos são adotivos. Existe ali uma questão de não falar, né, um segredo, sabe? Parece que tem um segredo ali que não pode ser revelado, porque se falar que a criança é adotiva, a criança vai sofrer, a criança precisa de muitos mimos,
para esquecer a história ruim que ela viveu. Isso é tudo falácia, isso não acontece. Então, os tabus, eles vêm a questão de eu não quero falar sobre adoção, eu quero adotar no silêncio, eu quero... outras coisas que a gente escuta muito de pessoas mas eu vou adotar uma criança que nem é meu filho e essa criança vai vir me dar trabalho, vai trazer as nhaca, né, a palavra certa, vai trazer as nhacas lá da sua família e vai vir com a maldição hereditária. Então, esses tabus, eles são muito fortes e isso tem impedido as pessoas de terem um relacionamento com a questão da adoção. Então, a adoção, para mim, ela não é só um ato de amor. Porque a gente adoção é amor, adoção é isso. Não, para mim a adoção ela tem que ser da seguinte forma. Ela tem que ser algo que parte da sua alma. E quando isso parte da sua alma, não interessa. Não interessa quem é o sistema familiar dessa criança, não interessa a cor, não interessa se ela tem alguma deficiência física, se ela tem alguma deficiência cognitiva. O que precisa olhar é para a alma dessa criança e assim entrar para o processo de adoção. Para mim foi isso. Isso. Igor, para você, essa questão de, desde o início, saber, foi algo que você achou que foi mais interessante ou você preferiria, tipo assim, não, eu sou filho da minha mãe, sou filho do meu pai, não importa. Como é que é isso? Você era um pouquinho difícil, por causa da cor da pele, né? Uhum. Daria um trabalho para poder dizer assim, vou esconder esse menino aqui, vou manter esse menino em segredo, né? Mas para mim seria mais complicado. Mas para mim foi muito positivo. Hoje eu vejo, assim, eu já vi famílias, já tive contato com outras famílias que têm filhos adotivos, que tentaram até, de certa forma, manter o filho ali na ignorância, na ignorância no que eu falo, né, de deixar ele sem o conhecimento de saber que ele é um filho adotivo. Uhum. E eu vejo que a forma, o fato de eu saber desde criança que eu sou um filho adotivo, me trouxe uma falta de conflito interno. Uhum. De tentar sempre querer saber por que meu pai e minha mãe é diferente de mim. Uhum. Mas minha mãe tem isso, eu não tenho. Mas minha mãe faz isso, eu não consigo. Minha mãe tem uma mancha no... Entendeu? Então, todos esses detalhes faz com que a gente perca essa questão de ter esse conflito interno, de querer justificar por que meu pai e minha mãe é diferente de mim. Então foi melhor. Então, pra mim, assim, eu vejo hoje de uma forma que é melhor. Você super indicaria para qualquer pessoa que vai adotar ser transparente, nunca, né, guardar, Sim. nesse caso, em segredo, essa questão, por exemplo, da adoção. Sim. Como adotado, eu estou perguntando como adotado. Sim. É muito positivo. Eu vejo como uma forma muito positiva essa questão da criança saber, porque ela vai absorver melhor, sabendo desde criança, sobre o fato da adoção, do que quando ela chegar lá na vida adulta e você tentar explicar para ela que você escondeu toda uma vida de que ela era uma criança adotiva. E até você explicar, como diria aquele ditado, né? Que focinho de porco não é tomada. Esse adulto ou esse adolescente, ele já se revoltou, já se transtornou, já se irou, entendeu? Já começou a criar uma revolta interna. E essa revolta interna, ela vai levar para prejuízos incomparáveis na vida desse adotado. Por exemplo, questões que a gente já trabalhou, drogas. Nath, você vai estar aqui com os bonequinhos aqui, você vai mostrar algo aqui pra gente. O que é isso que você vai mostrar pra gente? Eu vou mostrar como funcionou, como foi
a constelação do Igor, tá? Como a gente trabalhou essa questão. Quando você adotou ele, você não tinha essa formação em constelação familiar? Não, quando eu adotei ele, eu não tinha a formação em constelação, mas eu já trabalhava com cura e libertação na igreja. E ali eu fiz... Mas a questão do segredo na constelação familiar, até onde eu já estudei e sei, inclusive é um processo de exclusão também. O segredo é um processo de exclusão. Então, eu trabalhei a questão da libertação. Eu vou tirar aqui toda maldição hereditária e tal. Era uma coisa que eu não entendia muito bem. Hoje eu sei que não funciona dessa forma, né? Mas a questão do que a gente trabalha é sempre trabalhando com a verdade, inclusive no código, né? A gente tem um código. Qual que é o nosso código? Eu nunca minto para você? Nem eu para você. Então, sempre de pequenininho. Quando eu ia conversar com ele, eu já colocava minha mão. Quando eu colocava a minha mão, ele já colocava a mãozinha dele. E aí, ele tinha tranquilidade de saber o que eu ia falar para ele. E se eu fizesse assim, ele tivesse feito alguma coisa de errado, ele já chegava e falava tudo. Então, isso aqui era o que a gente usava. Então, vamos lá. Como a gente começou? Eu pedi para o Igor que ele colocasse ali dentro um representante para ele. Essa constelação dele, ela ficou muito clara para mim. Ele colocou ele aqui. E, na verdade, a gente começou constelando ele a questão de trabalho e relacionamento. Pedi para ele colocar a empresa dele. Ele tinha uma empresa de celular. Ele colocou assim, com o rostinho virado para cá, onde ele não enxergava. Pedi para ele colocar relacionamento, que era outra coisa que atrapalhava muito ele, né? Nunca entrava em relacionamento. Ele era sempre abandonado. Ele colocou assim, dessa forma. E eu pedi para ele colocar os pais biológicos. E ele colocou, ele falou assim, eu vou colocar porque eu sei que tem que colocar. Ele colocou de costa. Não sei se está dando para ver, né? Não está dando para ver daí? Tá. Ele colocou de costa. E ele colocou o pai dele e eu aqui. Ele falou assim, eu sei que vocês são meus pais, vocês têm que ficar aqui. Pedi para ele colocar a vida financeira, dinheiro. Ele colocou o dinheiro de costa para ele. O que eu observei dentro dessa dinâmica? Ele estava perdido, literalmente perdido. Né? Não tinha vida, não tinha essência de vida. Porque a essência de vida não veio de mim, nem do pai dele. A essência da vida dele veio das pessoas que ele tinha excluído. E quando eu excluo, é uma das coisas muito importantes que a gente trabalha na constelação, é que a exclusão me leva para o mesmo papel do excluído, não pertencente. Então, a gente pode concluir que a constelação familiar é super indicada para as pessoas que estão dentro de um processo. Ou para adotar, ou já em adoção. Sim. Caso esteja, como foi o caso, por exemplo, digo, precisando de corrigir rota, precisando, por exemplo, de se identificar. Exatamente. É isso? Já fiz várias constelações com mães que já tinham adotado e mães que estavam no processo de adoção. E isso deu muito certo. Dá muito... A pessoa já entra sabendo que ela não está ali para ser os únicos pais que aquela criança tem. Pessoal, nós estamos encerrando aqui o nosso Cuidadosamente de hoje. Eu tive a oportunidade de estar aqui com a minha parceira, Nath, e agora, hoje, né, como convidado, o Igor, falando sobre esse tema tão relevante, tão importante. E como é que as pessoas podem, por exemplo, te encontrar aí para poder, caso precise fazer uma constelação familiar, principalmente dentro desse aspecto da adoção? Como é que eles podem te encontrar, Nath? Bom, eles me encontram pelo meu Instagram, né, sou Nath Oliveira, ou pelo meu contato do NT Acolhimento Terapêutico, 62 98583 7376. Eu vou pedir o pessoal da produção para deixar nas descrições os contatos do Igor, que também é um profissional, que trabalha com a parte de produção, para que vocês possam ter acesso a isso. Um grande abraço, até o nosso próximo Cuidadosamente.